Ontem em Budapeste viu a final da UEFA Europa League, os espanhóis do Sevilha e o italiano, a Roma italiana fizeram mais uma final. E os espanhóis, depois de uma partida que não terminava nunca, com o árbitro que estava adorando o jogo, pediu um monte de descontos, foi para a prorrogação. Depois do segundo tempo da prorrogação, ainda teve quase uma terceira prorrogação, ninguém conseguiu desempatar a partida e foram nos pênaltis os espanhóis, os grandes vencedores da UEFA Europa League, agora da temporada 2022-2023. E eu, Fábio Romualdo, médico do esporte e do exercício, venho aqui para falar basicamente de quem não participou da partida, dos atletas lesionados, para você saber um pouquinho como é que funciona o departamento médico, a cabeça de um médico do esporte dentro de ambientes que podem, de alguma maneira, ser o que você passa ou que aquele que algum colega seu estiver passando. Se você gostar, se interessar, compartilhe esse vídeo com ele para ele saber um pouquinho como é que pensa o médico do esporte. E aí, eu me apoio na realização desses vídeos para falar sobre a final da UEFA Europa League entre o Sevilha e a Roma. Quem ficou de fora foram jogadores que não são grandes problemas, vamos dizer assim, para os técnicos. Eles não são atletas que estão no dia a dia dessas equipes. O Marcão do Sevilha é o que participa um pouco mais. O francês Tanguy Niasse já vem afastado há alguns meses e a gente vai falar sobre isso. Na Roma, o albanês Marash Kumbula já teve uma lesão do ligamento, que a gente vai falar também, está pelo menos uns 2 meses afastado. E o Rick Karstorp, um holandês, não está muito de bem com a vida com o José Mourinho e também já vinha afastado. Então é sobre esses atletas que nós vamos falar a partir de agora. Os 2 atletas do Sevilha estão afastados por problemas musculares. O Marcão, um atleta brasileiro que jogou aqui pelo Atlético Paranaense, pelo Avaí e andou na Europa, ficou um pouquinho mais famoso quando andou lá pelas bandas do Galatasaray, onde ele simplesmente tentou resolver as coisas de uma maneira não muito amistosa com um companheiro de equipe e terminou sendo o que eu identifiquei de mais relevante na carreira desse atleta brasileiro, que teve uma lesão muscular que não foi identificado a localização nas pesquisas que eu fiz. O francês Nianzou, né, com um passe estipulado em praticamente 9 milhões de euros, ele tem uma história também muscular e uma história muito esquisita, mais uma vez falando das dificuldades da elaboração desses vídeos por falta de informações, sejam lá quais foram os motivos. Motivos para não dar as lesões musculares nós temos de sobra, né? A eventualidade do próprio sigilo profissional, o médico não vai expor isso, a equipe não quer que exponha, né? A imprensa não sabe lidar com essa informação, né? É muito raro um jornalista que consiga ter um padrão de entendimento um pouco maior sobre as lesões, né? Então fica lá, o atleta fica escondido lá no departamento médico, ninguém sabe muito bem o que está acontecendo, é muito raro ter informações. No caso do francês Nianzou é mais complexo ainda, porque esse atleta está afastado por uma possível lesão muscular, né, ou por uma lesão muscular do quadríceps desde outubro do ano passado. Então a primeira e talvez única mensagem a essa lesão, a imprensa espanhola questionava se o atleta teria a possibilidade de ser convocado e participar da Copa do Catar, que aconteceria ou que aconteceu no mês seguinte. Então, percebe-se que existe um lapso temporal totalmente fora da normalidade. E por não ser um atleta de grande relevância mundial, também não tem tantas buscas para tentar entender por que uma lesão muscular afasta um atleta por 6 meses. E é para isso que a gente vem aqui. De repente, você tem uma lesão muscular e não conseguiu retomar a sua atividade esportiva ao longo desses 6 meses. Primeiro, a gente precisa passar para você que isso não é uma situação tão comum. O mais comum é que uma lesão muscular não ultrapasse os 2, 3 meses,
por mais grave que seja essa lesão, tá? Via de regra, lesões musculares não são tratadas cirurgicamente. Existem algumas tentativas que também não são tão apoiadas pelos conselhos de medicina, como colocação de PRP, algumas situações onde cada vez ficou mais famosa na dita medicina regenerativa, que não é uma especialidade médica definitivamente comprovada pelo Conselho Federal de Medicina, mas na prática o entendimento mais coerente da lesão muscular em tratamento é aquela onde o médico faz o diagnóstico, ou então não deixe de procurar o médico quando você sentir uma lesão muscular. Não ache que não é nada. O correto diagnóstico faz total diferença nessa recuperação e na preparação para outras lesões que eventualmente você possa ter. É super importante, né, nós descobrirmos se esse problema é um desconforto muscular, um edema muscular ou uma rotura muscular. O tratamento é completamente diferente. Então o médico precisa fazer o diagnóstico, seja ele por ultrassom ou por ressonância. Existem os prós e contras de cada um deles. Vamos trazer ao longo dos próximos vídeos informações mais precisas sobre esse assunto. No caso do Nianzou, como eu disse, a única informação que foi identificada é uma lesão no quadríceps, que é esse do esquema, né, que você consegue ver aumentado aí nessa imagem. O quadríceps é a composição do que nós chamamos dos músculos da frente, os músculos anteriores da coxa. Em algum lugar nessa lesão, o atleta francês teve esse problema, em algum lugar dessa musculatura. Eu gosto sempre de passar aqui o trabalho que eu faço com prevenção. Então fica o conselho aqui para todos os atletas de todas as idades, principalmente aqueles com mais de 14 anos de idade. Isso vai até os atletas que têm aí uma idade um pouquinho mais avançada. Alguns critérios de prevenção de lesões musculares são extremamente simples. Você precisa fazer uma boa alimentação rica em proteína. Essa proteína é a que vai ser o substrato para ganho de massa muscular, preferencialmente numa academia de ginástica. Preferencialmente, não exclusivamente. Então, treinos de força são extremamente importantes para que com o ganho dessa força você consiga atuar na sua atividade fim sem maiores problemas. Então, força muscular, alimentação rica em proteína, a depender da fase de tratamento, de treinamento, você pode variar nas mulheres entre 1,2 a 1,6 gramas quilo dia de proteína, nos homens um pouco mais, pelo menos 1,6 a 2 gramas quilo dia de proteína para esportes convencionais. Se você for fazer um fisiculturismo, esse número não vale. Se você vai fazer só uma caminhada, seja lá qual for o motivo, esse número também não vale. Lembrando que você precisa procurar um médico do esporte para que ele consiga fazer essa associação direitinho para você. Então, bons treinos de alongamento e flexibilidade todos os dias, preferencialmente, independente do seu esporte. Treinos de fortalecimento muscular, alimentação equilibrada, rica em proteínas, tá bom? A parte do gesto esportivo também é fundamental. Se você não está muito bem acostumado com esse esporte, a chance da sua lesão, ela termina sendo muito maior. Então, isso é a prevenção. Machucou, seja lá qual for o problema, vá no médico, faça o correto diagnóstico, comece um trabalho de fisioterapia, controle de dor, ganho de mobilidade, retomada do padrão de fortalecimento muscular, reequilíbrio muscular para você poder voltar para o seu esporte. Aí no caso de Tanguy Nianzou, o futebol precisa do reequilíbrio entre as duas coxas, elas precisam ter um padrão de semelhança, não vai jogar com uma coxa muito fina no popular e a outra muito grossa, além do equilíbrio entre musculatura anterior e posterior. É muito detalhe para você fazer sozinho. Não deixe de buscar o auxílio de um profissional, de um médico. Os atletas da Roma lesionados, nós temos aqui o holandês Rik Karstorp, que, como eu disse lá no começo, pelas pesquisas, não andava muito em dia com o nosso grande português José Mourinho. Ele estava meio afastado por inúmeros motivos que, logicamente, não vêm ao caso, mas o que afastou o atleta foi uma lesão no menisco.
tá? Não consegui identificar qual era o tipo da lesão do menisco, mas esse atleta holandês que já se submeteu à lesão, ao reparo da lesão de cruzado nos 2 joelhos, teve uma lesão meniscal. Partindo do princípio que algumas lesões, ou grande parte das lesões do menisco, são de tratamento conservador, né? A longitudinal or bucket handle tear occurs when the meniscus is ripped around its circumference and its inner margin becomes displaced. This bucket handle tear may be repaired arthroscopically using a scope and a small instrument for suturing. The torn meniscus tends to flap over into the joint, so first this is placed back into the correct position. Sutures are then passed through the meniscus to fix it into place. Muito mais demorada. Muitas vezes você busca essa lesão, o pedacinho dessa lesão, e você tira esse pedaço, a pessoa tem uma resposta muito mais rápida. A sutura de menisco propõe uma recuperação muito mais lenta, teoricamente melhor, mas muito mais lenta, e isso vai depender da equipe e da conversa entre o médico e o atleta. Na sequência, nós temos aqui Marash Kumbula, um albanês, né, que também tem o seu passe estipulado em mais ou menos quase 10 milhões de euros. Né? O valor do dinheiro lá na Europa faz os jogadores terem valores astronômicos, com 9 milhões de euros aqui no Brasil. Você está falando dos melhores jogadores, mas não é para isso que nós estamos aqui. Estou aqui para falar de mais uma lesão e cada vez mais você vai perceber. Nesse você vai ter. Quando nós fazemos aqui a aproximação, note que na hora do salto dá-se a impressão que esse pé fica um pouco mais preso e o atleta branco com a camiseta branca, nesse momento, ele faz uma zona de pressão. É como se o joelho dele batesse contra o joelho do Marash Kumbula, se é que é assim que se fala. O meu albanês não está muito em dia, e aí ele teve uma lesão do ligamento cruzado anterior. Se você estiver me acompanhando no vídeo anterior, o italiano Dalino Gamberlini, se é esse o nome do italiano, eu também não lembro, do Boston Celtics, teve uma lesão sozinho, né? No vídeo anterior você tem. Então foi isso, eu vim aqui para mostrar por que esses atletas não participaram da final da UEFA, mais uma vez parabenizando a equipe do Sevilha, e voltarei em breve para falar sobre outra situação. Ou, de repente, se você conhece alguém que esteja passando por uma situação dessa maneira, você indique esse vídeo, podendo e devendo curtir, comentar, manda sua pergunta para cá. Se você for um profissional de saúde, da área médica, da fisioterapia e da preparação física, da nutrição, da psicologia, e quiser conversar com a gente, de repente a gente pode agendar um bate-papo aqui e gravar um vídeo sobre todas as lesões ou quaisquer lesões que possam acontecer no mundo do departamento médico. Para vocês, um abraço, até a próxima!